semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. Hoje vai ser falado sobre um tema sobre a mediunidade, e porque isso envolve muita gente e quase todas as casas existe um médium, porque muitos que vieram, que encarnaram, principalmente nesses últimos tempos, vieram com essa tarefa, porque pela mediunidade a gente vai ajudar muito aqueles que estão sofrendo, quer encarnados e quer desencarnados. A gente não vai só ajudar aqueles que estão do lado de lá, mas vai ajudar principalmente aqueles que estão sofrendo, também entre nós. Então, o tema é a mediunidade gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para instruir os homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas concepções, nem de suas pesquisas e nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Todos os lares, gente. Se vocês forem ver, vocês podem ter um filho, um neto, um irmão, mesmo o próprio marido, ou companheiro, companheira, um vizinho que está passando, está padecendo e não sabe que tem a mediunidade, né? E por quê? Os médiuns vieram para trabalhar. Não foi só para usar o nome de médium e ficar à toa esperando a hora que eles querem, né? E sim a hora que a gente foi chamado. A gente tem que estar preparado e ir à luta, sim, porque a gente mesmo que escolheu isso. Ninguém nos forçou a vir médio, gente. Ninguém nos empurrou. Pelo contrário, nós pedimos para virmos médios, porque sendo médios, nós vamos ajudar muitas pessoas. Porque no centro, cada vez que tem um trabalho, vai muito, conforme o centro, vai muita gente pedir ajuda, pedir uma prece, pedir um conselho, né? E onde? Quem que vai trabalhar? Os médios. Eles recebem a influência daquele espírito que é de luz, de um espírito que é um mentor, né? Às vezes recebe algum parente daquele infeliz que está ali pedindo ajuda. E quanta alegria, quanta felicidade. Tem muita coisa boa, gente. Mas não sei por qual razão muitos não querem, não se interessam mesmo. E, como disse, a gente não pode forçar, não pode fazer ir, tem que deixar a deriva, tem que deixar aquela pessoa que um dia ela resolva. Só que o tempo está passando, vocês estão vendo que nós estamos passando por uma situação cada vez difícil, mais difícil vai ficar. Já foi falado no início, no começo, quando eu comecei a falar, né? Nas primeiras gravações, foi falado tudo isso que vai acontecer. E não é brincadeira, não é para meter medo de ninguém,
E não é uma historinha, é verdade mesmo que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso planeta está mudando de grau, está se elevando, está ficando numa situação mais elevada. E aqueles que estão no momento aqui, coloque os seus instrumentos para trabalhar, gente. Muitos estão aí no maior do sossego. No ano que vem, ou no mês que vem. Gente, a gente não sabe se vai ter esse mês que vem. A situação está ficando cada vez pior. Vai ficar esperando o quê? Quando não tiver mais ninguém para trabalhar, não tiver lugar, que vai chegar num ponto X, que às vezes nós vamos ficar com as mãos e os pés atados, gente. Então façam enquanto tem tempo. Vá embora na luta, procure um lugar para trabalhar. Não trabalhe sozinho a esmo, porque é muito perigoso. Tem que ter lugar certo, né? Hora certa e, além de tudo, estudo. Estudo. Muito bem. Deus quer que a luz chegue então para todos. Para todos. Que não fique ninguém que depois vai falar, não fui ajudado. Ninguém falou nada para mim. E assim por diante. E todo aquele que conhece as condições que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sente por tudo, o que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem. Jamais poderão admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os chamasse, recompensando-o tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Não seria também uma profanação evocar em troca de dinheiro seres que respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida. Agindo assim, podem-se ter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, correm sempre a esses chamados, estão sempre prontos a responder a tudo que lhes é perguntado, sem se preocupar com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, em primeiro lugar, procurá-las seriamente, depois certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com seres do mundo espiritual. Portanto, a primeira condição para alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, que é o que está faltando, gente. A abnegação, idem. E o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração real e positiva, não menos importante, que se liga à própria natureza da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fugidio, variável e inconstante. Ela seria, pois, para o explorador, um recurso completamente incerto, que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento, adquirido pelo estudo e pelo trabalho, que por essa razão equivale a uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar proveito. Mas a mediunidade não é uma arte, nem um talento
e por isso que ela não pode tornar-se uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem eles, não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício é falso, é nulo. Não há um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de algo que não se possui. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Ainda mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos, das almas, dos mortos, cuja cooperação se colocou à venda. Essa ideia causa repugnância. Foi esse tráfico, comprovado pelo abuso explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo a seriedade da questão, lançou seus exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece o fruto de seus estudos que fez à custa de sacrifícios, muitas vezes árduos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo sua saúde. Portanto, ambos podem colocar preço nisso. O médium curador, por suas vezes, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, e isso ele não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada recebiam pelas curas que faziam. Aquele, pois, que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela, se for o caso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento, o seu sacrifício, enquanto se afastarão daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir de vida. Isso daqui é um alerta, né, que está sendo dado, porque há aqueles que se aproveitam achando que o dom é dele, que ele que está fazendo aquilo, que ele que consegue aquilo, né? Então aproveita dessa situação para usufruir algum benefício para ele. Mas está tudo errado, conforme já foi falado, né? Que a gente tem que dar de graça aquilo que o nosso Pai nos deu. E esse dom foi dado por Deus para que a gente usufruísse em benefício do próximo, né? Seja ele quem fosse, que tipo de pessoa, que tipo de ser está precisando, o médium é como médico. Na hora ele já ajuda, diante da sua possibilidade, né? Porque aí se existe as pessoas que ele percebe que está muito perturbado, então ele é encaminhado no lugar certo, onde tem outros médios, onde forma-se uma corrente maior, com mais força, né? Então, não é porque está falando que precisa trabalhar, que precisa fazer, que a pessoa vai sair alvoroçada por aí, distribuindo passos a torto direito. Não é assim. Precisas, primeiro, estudar, se orientar. Depois, vai procurando qual lugar, qual tipo de igreja, o centro que a pessoa estiver procurando, para que veja se está de acordo com aquilo que ela sente, se ela se sente bem. Porque a gente tem que ver 50% nosso e 50% do guia. Se o mentor
achar que porque o mentor vê espiritualmente como são os trabalhos, o que ocorre, se é bem dirigido. Existe um monte de coisas para ser visto, gente. Não é porque falou médico tem que trabalhar, sai voando no primeiro canto, entra. Precisa ser prudente. Além de estudar, sempre, nunca deixar de estudar, de ler, né? E encaminhando nisso tudo. E se começar, sempre certo. Nada, que amanhã não dá, ter um casamento depois da manhã, porque tem não sei o quê. Não, não é brincadeira, é como ir numa escola de aprendizagem certa. Porque senão, assim não dá certo. Gente, espero que esses conhecimentos todos, mas do fundo do meu coração, que ele tenha ensinado, que ele tenha mostrado, que ele tenha guiado alguém que estivesse com muita necessidade. Tem pessoas, gente, que se encontram perdidos, sem rumo, sem caminho, aflitos. O que estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por essa situação? Porque ele nunca leu, nunca ninguém falou nada para ele. Então ele acha que a vida é só esse momento, e não é esse momento. Existem milhares e milhares e milhares de momentos ainda. Mas que nessa pessoinha, ela se levante, né? Se levante e peça ao nosso Pai, que já sabe todo o seu probleminha, que eu ajude, humildemente, gente, de coração, do fundo do coração vocês peçam, não da boca para fora. Então, tenho certeza que vocês serão atendidos, serão ajudados. Que termina por hoje, desejando toda aventura, todo momento bom nos seus lares, com seus familiares, no seu serviço, né? Tenham sempre bom ânimo e procure fazer tudo para progredir, gente. E só progride-se com o estudo. Até lá!